e existe uma proposta nova no ar. A proposta de impor mandatos a integrantes de tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, STF. Essa proposta pode sair do papel em breve, já que a ideia tem ganhado força entre os membros das principais cortes e também no Congresso Nacional. Segundo o jornal O Globo, pelo menos 4 ministros do Supremo se mostraram favoráveis à mudança. No Senado, Rodrigo Pacheco, presidente da casa, sinaliza que pode pautar o projeto. Os prazos dos mandatos da proposta vão de 8 a 16 anos. E aí, Deise, como é que você recebe uma notícia como essa? Você acha que isso é possível, que isso seria interessante para a nossa política, para a nossa democracia? Interessante seria, né? Óbvio, a alternância de poder é o que mantém a democracia funcionando, né? A estabilidade democrática. Eu estava ouvindo o Capês elogiando aqui o Pacheco, não duvido que ele seja um excelente jurista, e eu não conheço ele como jurista, mas, como político, ele tem motivações muito subjetivas, então eu não sei se ele vai realmente pautar isso. Eu acredito que, se for pautar, vai ser que nem reforma tributária. Vai, coloca lá, mas vai sair meia boca. Não acredito que esse projeto vá para frente. Eu sei que eu sou uma pessimista em relação à política, mas, óbvio, esse seria o momento ideal para essas vagas do STF, mas o momento ideal em política aqui no Brasil acho que não existe, não. E aí, Bissoli? Acho que é uma ótima proposta. Eu tenho bastante dificuldade em entender esse processo, esse sistema de hoje, né? Que você nomeia alguém lá super jovem que pode ficar 10, 20, 30 anos na Suprema Corte. Acho que isso não é saudável. Eu acho que também um prazo muito curto gera uma instabilidade de posições numa Corte Suprema, que precisa ter alguma estabilidade, mas deve avançar. Agora, eu diria o seguinte, Deise, concordo com você que o Pacheco tem as motivações dele, mas eu acho que ele passou muito apertado na eleição do Senado e uma das pautas que ele teve que assumir compromissos para poder garantir uma maioria de uma vitória foi a discussão desse tema. Eu sei de alguns senadores que tiraram dele esse compromisso, que esse era um tema importante para ser discutido. Senão, o Rogério Marinho vinha crescendo muito com sua proposta, inclusive de discussão do papel do STF, e o Rodrigo Pacheco teve que fazer acordo com pelo menos 3 bancadas que eu tive conhecimento de que pautaria esse assunto, e aí sim, no plenário que ele seja discutido. Sim. Não estou dizendo que ele vai ser aprovado, sim, mas ele tem um compromisso de pautar esse assunto, claro, e deixar que isso seja discutido no plenário. E eu acho que tem no plenário hoje quantidade de votos relevantes para discutir esse tema e talvez fixar um mandato, sim. Agora, o que eu não vi, Capês, Felipe, é o seguinte: o que vai acontecer com quem já tem mandato vitalício? Em primeiro lugar, eu sou favorável à fixação de mandato. Não é possível que uma autoridade, normalmente um advogado, designado por um ato do presidente, por critérios subjetivos, verdade que são critérios puramente subjetivos, é escolha pessoal do presidente da República. E quando chega ao Senado, na sabatina, nenhum senador vai se colocar contra, nunca ocorreu isso na história. Tá certo? Então, tem que ter um mandato, é necessário. O princípio republicano pressupõe alternância de poder, principalmente por quem chega a um cargo que tem mais poder do que o próprio Congresso Nacional, sem ter sido eleito para isso. E é claro também, esta mudança ela tem chance de ser aprovada porque ela não se aplicaria a nenhum dos 11 ministros que estão lá atualmente. Ela seria uma medida de lege ferenda, de jure constituendo, ou seja, dali para frente. Então, está na hora de consertar essas distorções que existem. O Supremo Tribunal Federal hoje, ele não é só uma corte que fiscaliza excepcionalmente violações constitucionais, passou a ser uma instância criminal ordinária no sentido de comum, né, uma instância. Então, eu acredito que nós devemos, sim, esperar que esse Congresso Nacional diga que veio, fixe o mandato, 8 anos. Isso valeria para quem entrar, né? Só para quem entrar, não para quem... Okay. E tem que ser consertado. Agora, eu lembro quando o presidente Fernando Henrique ia fazer uma reforma administrativa ampla, uma reforma da Previdência, e quis pegar todo mundo que estava no exercício da função. Não deu acordo. Isso aí se ele tivesse feito isso, nos últimos 20 anos, nós já teríamos consertado a questão previdenciária. Você acha uma boa ideia, Felipe? Você que é um amante do direito norte-americano, onde o mandato é vitalício? A melhor corte constitucional do mundo em termos de tecnicidade é a Corte Suprema dos Estados Unidos e é igual ao do Brasil em relação à escolha dos ministros, né? Não há sistema de escolha de ministro 100% perfeito, não é?
qualquer caminho que você seguir tem pontos positivos e pontos contrários, né? Então eu acho realmente que, mais uma vez, está discutindo perfumaria, ao invés de discutir profundidade. Eu acho que nós temos que discutir, sim, um sistema constitucional no Brasil profundo, não é? Eu acho um absurdo, por exemplo, o STF ter muito poder e avocar para ele vários processos criminais. Na minha opinião, por exemplo, o nosso STF tem que ser a Corte Constitucional de fato. Só tem que discutir questões constitucionais, né? Não tem que ter tempo, gastar tempo com outras questões. Se você tirar isso, colocar isso no nosso sistema, a questão do mandato do presidente do ministro do STF torna segundo plano, torna superficial. Primeiro que não acho, discordo, não acho superficial. Acho que está na essência da questão. E concordo com você que é preciso resguardar o Supremo Tribunal Federal apenas para as questões que digam respeito a controle de constitucionalidade abstrato, fiscalizar a Constituição, e não como se encontra hoje. E mais do que isso, é necessário uma emenda constitucional urgente para que as decisões sobre restrição a direitos individuais só possam ser tomadas por maioria absoluta de votos dos ministros, por 6 votos, portanto, do plenário, como é o controle abstrato de constitucionalidade. Quando você vai declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo abstratamente, é necessária a maioria absoluta. E por que, então, para restrição de direitos, como decretação de prisão, não seja necessário a votação em maioria absoluta? É outra questão que precisa ser reformada urgentemente. A gente espera que o Congresso Nacional, que está recebendo merecidamente suas emendas parlamentares, não se esqueça de cumprir o seu dever primeiro e primário, que é votar. Assim, tem vários modelos possíveis, né? Por exemplo, existe um país lá, que esqueci o nome agora, que é 1/3 que escolhe os ministros é o Poder Executivo, 1/3 é o Legislativo e 1/3 é a população, com mandato, né? Tem outros modelos, por exemplo... É perigoso. A população vai eleger? A corte superior, que escolhe o presidente por mandato fixo. E tem outro modelo que é mandato vitalício. Todos os modelos têm prós e contras. Por exemplo, o mandato, por exemplo, tem o problema de muita oxigenação, mudar toda hora a jurisprudência e criar insegurança jurídica. Isso aí é um problema aqui no Brasil. Esse pode ser um problema. A jurisprudência toda hora. Esse pode ser um problema. O que o Felipe Monteiro está querendo dizer é que no atual sistema não muda a jurisprudência toda hora. Porque muda. Aliás, uma dúvida que as pessoas têm é o seguinte, a gente falou aqui, né? A gente tem esse modelo hoje. Apareceu agora essa PEC. Ao que tudo indica, ela vai adiante, não sei se ela vai ser aprovada ou não, mas hoje nós temos o sistema vitalício, ou seja, a pessoa tem que se aposentar porque aos 75 anos acontece a comumente chamada expulsória, que é a aposentadoria compulsória. Era 70, no governo Dilma foi para 75, a chamada PEC da Bengala, com medo que ela indicasse mais ministros para a corte. Houve um lobby muito forte. Casuísmo. E essa PEC foi aprovada, passou-se a 75. Aí a gente acabou de ver toda esta questão que a gente não sabe se deveria estar na mão do STF. Pode ser que não tenha razão de estar, que ele não seja competente, pode ser que ele seja, por 2 motivos. Seja pelo princípio sobre a regra, o que para o Capês é estranho, e pode ser porque tem alguém neste bojo que a gente não sabe, como trouxe o Bissoli. E como disse a Deise, ninguém entende nada do que acontece. O fato é que, averiguada a situação de que a exceção à regra penal está sendo aplicada àqueles que estão presos, eu poderia pensar em alguma modalidade desses crimes aqui, da lei de abuso de autoridade, da lei de 2019. Alemão, vamos só para as pessoas acompanharem aí. Tem 3 crimes que está na lei de abuso de autoridade que poderiam ser cogitados. Eu quero saber se isso é possível ou se isso é exagero, tá? O primeiro desses artigos é o artigo, já que ninguém me está assistindo no Switch, eu leio aqui no meu celular, é o artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Não está dando para tirar, pode ligar. Não, tá lindo. Tá em russo. Tá em russo, em ucraniano. Bom, um crime artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais.
Parece o caso. Sim. Parece o caso. Também incorre nesse crime quem deixa de relaxar a prisão manifestamente ilegal, parece o caso. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder a liberdade provisória, quando manifestamente cabível, parece o caso. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Deixar de deferir, parece o caso. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente. Pode parecer o caso, mas avalia a hipótese do crime multitudinário. Esse crime está excluído. E, por fim, artigo 31. Estender injustificadamente, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Também é um crime. Eu poderia estar falando de algum crime de abuso de autoridade aqui? Bom, posso responder? Claro. Tem duas questões que têm que ser analisadas. Primeiro, a lei de abuso de autoridade exige o chamado dolo específico, elemento subjetivo do tipo. É necessária a consciência de estar praticando o abuso e a vontade de praticá-lo, o que é muito difícil de ser demonstrado na prática. Em segundo, é novamente aquela tecla que eu coloquei no início do programa. Deveria se deixar a competência para os juízes de primeiro grau, porque é possível que o Supremo Tribunal Federal seria muito melhor ele se resguardar, se proteger, se preservar como instância revisória, de revisão dos atos praticados. Então, o juiz de primeira instância decretaria a prisão, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília analisaria eventualmente habeas corpus, o STJ poderia também analisar e o Supremo Tribunal Federal em último grau. Quando o Supremo cancela todas as instâncias e já decreta medidas restritivas, ele pode até cancelar as outras instâncias para conceder medidas libertárias, medidas para defender os direitos, para defender a liberdade. Mas quando ele cancela as instâncias para impor medidas restritivas, ele não se preserva. E daí que eu digo, deveríamos deixar cumprir as regras normais do Código de Processo Penal para que os procuradores da República que atuam em primeiro grau, os juízes federais do Distrito Federal julgassem essa questão. Se existe abuso de autoridade ou não, jamais saberemos, porque o sistema não vai se manifestar. E aí, isso não é um problema? Não parece... A gente tem uma lei que a defesa do cidadão não defende o cidadão, e o cidadão, na hora que precisa de alguma garantia, ninguém pode defendê-lo. Não é muito cruel isso? Mas esse problema, Pavinato, vem um pouco da falta de responsabilidade, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário de suas ações. Eu dou sempre um exemplo, e o Capês trouxe uma coisa aqui muito importante. Falo isso como advogado e acompanhando muitos casos concretos. Não estou falando isso com base em conhecimento acadêmico, em histórias de livros. Falo isso com conhecimento de dezenas de casos que eu cuido pessoalmente no dia a dia. O Ministério Público sai apresentando denúncias de forma genérica, pedindo prisões cautelares, muitas vezes concedidas, que ao término do processo essas pessoas são julgadas inocentes. O prejuízo moral e financeiro trazido a essas pessoas nunca mais serão reparados. Elas não vão ganhar um cargo no Banco do BRICS. Não são reparados, primeiro, porque a lei de abuso de autoridade você não consegue aplicar. Ainda que, claro, para o advogado que está no caso aquilo, mas como o Capês disse, tem um elemento subjetivo dolo, um elemento específico para ser trazido e que dificilmente se coloca isso como verdade, até porque nós temos uma visão tanto quanto corporativista na hora da análise, né? É o colega dizendo, se eu reconheço em relação ao meu colega, podem amanhã reconhecer em relação a mim. Então esse é o primeiro problema. É o colega que julga o colega com medo de ser vítima do mesmo erro. Segundo problema, não tem qualquer sanção de honorários de sucumbência. Qualquer um de nós, se na vida civil tiver um problema, na hora de sair aqui, bater o carro um do outro ali embaixo, e os dois acharem que estão certos, vão entrar com um processo, a justiça vai dizer que um está certo, que um está errado e que alguém vai pagar alguém. Esse que ganhou não só ganha a indenização do valor do reparo do seu veículo, como o honorário de sucumbência para pagar o seu advogado que ele precisou contratar para se defender naquele caso. Nessas questões aqui não é assim que funciona. Você paga o advogado do seu bolso, você tem a sua imagem exposta na imprensa, depois a imprensa não se retrata, depois o seu advogado ninguém vem pagar, e a autoridade que fez isso sem o devido zelo não responde por nada. Aonde isso vai funcionar? Não pode funcionar, porque no dia a dia, já na primeira instância que a gente julga aqui que tem competência para começar a fazer essa análise, isso acontece aos montes e ninguém fala nada.
Nós normalizamos as condutas inadequadas no Ministério Público e do Judiciário. Aliás, por achar que só tem mocinhos lá dentro e que na política que estão os bandidos, que na sociedade que as pessoas erram, que a reforma que tem que ser feita é a política. Na verdade, a gente prega a reforma eleitoral, porque quem fala em reforma política vai revisar o judiciário, vai falar em melhoras no STF, ou o nosso sistema judicial no Brasil, a nossa Corte Suprema é perfeita. Não é. Aliás, então, não só a Corte, a gente está falando de todas as instâncias. Por exemplo, vamos pegar um caso concreto aqui. Eu sempre falo isso, chamar o Lula de praticante de um crime pelo qual ele não foi condenado. Não pode. Aliás, não pode, porque é calúnia. Isso é calúnia, é crime, está no Código Penal.